Olá, meu nome é Thaís Costa Ribeiro Klein, eu sou enfermeira, trabalho no Serviço de Controle de Infecções do Hospital Universitário. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre medidas de contenção de bactérias multiresistentes, precauções e o uso dos EPIs. Nós temos muitas bactérias no nosso organismo. Para cada célula do nosso corpo, existem 10 bactérias, 10 células bacterianas. Então, a gente é composto por um gene muito maior, um número de genes muito maior de bactérias do que os nossos. As bactérias, elas são nossas parceiras em alguns momentos, elas podem também acabar desenvolvendo alguns problemas, algumas doenças, alguns processos infecciosos. E é com essas que a gente vai precisar aprender a lidar dentro de uma instituição hospitalar. O ambiente, ele é muito importante na transmissão, na prevenção de transmissão de micro-organismos no ambiente hospitalar. Então, esse é um hospital da Índia, onde além das questões de segurança do paciente, por troca de bebês, etc., também tem o risco de transmissão de micro-organismos de uma criança para outra. Então, a questão de local, onde ambiente físico é bastante importante, e é importante a gente saber da onde que vem e quais são as características de cada um dos pacientes que nós estamos atendendo. Com isso, o ambiente também é importante em termos de cuidados, né? Então, aqui é um hospital rural da África do Sul, onde a gente pode perceber que tem presença de fungos, tem colchões rasgados, compartilhamento de leito, inclusive, né? Então, o colchão rasgado, e isso é interessante a gente saber, inclusive na nossa prática assistencial, que o colchão rasgado ele não é adequadamente higienizado. É muito difícil a gente higienizar adequadamente e ficam micro-organismos ali que podem ser transferidos de um paciente para o próximo que ali permaneceu. As questões ambientais também estão relacionadas, também podem estar relacionadas às questões culturais. Então, há uma diferença de micro-organismos num ambiente onde a gente tem animais, de um ambiente onde não tem. No hospital, geralmente, além da, né, tem as patas do bem, tem a visita de animais, mas com controle. Então, é interessante a gente saber o que está circulando ali. E a gente fala de animais, né? No caso aqui, o Hospital da Índia, tem toda a questão cultural, vai ter outros tipos de micro-organismos, né? Mas também é interessante a gente saber que tipo de micro-organismo que circula naqueles animais especificamente. Porque se houver se houver uma infecção por um agente desconhecido, a gente vai diretamente relacionar aqueles agentes que estão circulando. E aí não vamos falar só dos animais, mas também do que a gente chama de animais sinantrópicos, que isso não está relacionado com nenhuma questão cultural, mas estaria relacionado com questões de higiene no próprio local, né? Então, por exemplo, o que a gente chama de animais sinantrópicos são os ratos, as baratas, as formigas, e aí tem também as questões de as pessoas trazerem alimentos, né? De manterem o ambiente com restos, né? E aí acaba atraindo barata, formiga, e muitas vezes até ratos. Dentro das instituições pode ter morcegos, dependendo do tipo de estrutura, especialmente de teto que a gente tenha. Pode ter pombos, a gente tem uma série de pombos também em volta do hospital, aí tem as questões dos ninhos dos pombos. Então, tudo isso acaba interferindo, de alguma forma, nas questões relacionadas ao tipo de micro-organismo que circula naquele ambiente. Nós já conversamos sobre isso em um outro módulo,
que está diretamente relacionado a esse, que é o de higiene de mãos, mas aqui eu trago esse slide para lembrar que a gente tem 5 momentos de higienização das mãos, que são antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com o ambiente próximo ao paciente. Então, a higienização das mãos é a medida mais barata, mais eficaz no controle tanto de micro-organismos, de transmissão de micro-organismos, quanto também no controle de infecções hospitalares, na prevenção de controle e o controle de infecções hospitalares. Lembrando que a higiene de mãos, ela tem que ser feita, além desses 5 momentos, ela tem que ser feita em todas as faces, todas as partes da mão. Isso está em essa nossa plaquinha, ela está presente tanto no álcool gel quanto nas pias de higienização de mãos dentro da nossa instituição. Mas vamos falar um pouquinho sobre precauções e o uso dos EPIs. Vou passar um videozinho que mostra um pouco dessa disseminação de micro-organismos dentro do ambiente. Isso parece não fazer muito sentido, mas se a gente não higienizar adequadamente as mãos entre um paciente e outro, entre tocar numa superfície contaminada e tocar num paciente, enfim, a gente tem um risco, sim, de estar fazendo exatamente o que mostrou esse vídeo. Há uma diferença grande entre colonização e infecção. E isso a gente coloca por conta de o que fazer quando aparece uma bactéria, quando é diagnosticado ou identificado uma bactéria multiresistente no paciente. A colonização, eu tenho uma bactéria multiresistente ou não, aqui a gente vai falar especificamente das multiresistentes, então eu tenho ela presente naquela pessoa, ela é portadora daquela bactéria, mas ela não está causando um processo infeccioso, né? A infecção, eu tenho aquela bactéria e aquela bactéria está causando um processo infeccioso, com repercussão infecciosa. A colonização, a infecção a gente trata, a colonização nem sempre. Quando a gente fala de bactérias no meio ambiente, no próprio ambiente, a gente também tem um parâmetro básico que altera de literatura para literatura, onde coloca que existem tempos de permanência daqueles micro-organismos no ambiente. Então, a Pseudomonas e a Klebsiella, multiresistente ou não, elas podem permanecer no ambiente até 16 meses.
O Acinetobacter pode permanecer até 5 meses. O Staphylococcus aureus, multiresistente ou não, ele pode permanecer até 5 meses. O enterococo resistente à vancomicina, ele pode permanecer até 4 meses. E a Cândida, ela permanece menos tempo, pode ser 7 dias, em ambiente em ambientes propícios para permanecerem ali, onde não tem uma higienização adequada daquele ambiente. E aí a gente lembra que não só as camas, os ambientes dos pacientes, os quartos, os boxes dos pacientes devem ser higienizados com produtos adequados para eliminar esses micro-organismos, mas os nossos próprios aparelhos celulares podem permanecer, podem ter presentes esses micro-organismos por muito tempo se a gente não higieniza. Quando foi a última vez que você higienizou o seu celular? Há quanto tempo eu entrei no ambiente, encostei no paciente, não a higienizei adequadamente a minha mão, no próprio, não só no paciente, mas no próprio ambiente, toquei no meu celular e levei o celular para todos os ambientes. Então, o celular também é um ambiente que pode permanecer, onde podem permanecer esses micro-organismos por bastante tempo. Então, a higienização e a desinfecção, ela tem que ser feita, tem que ser realizada com produto que realmente elimine esses micro-organismos. Essa figura é antiga, mais clássica, que mostra um ambiente de UTI, onde tinha um paciente portador de enterococo resistente à vancomicina. Ele saiu, foi feita a higienização do local e foi feita cultura de todos esses ambientes, onde apareceu o enterococo resistente à vancomicina, foi esses pontos, todos esses pontos onde tem um X verde. Então, são pontos de maior contato. A gente tem mais contato nesses locais. Na época, em 2001, isso daqui, era realizada a higienização com álcool a 70%, uma vez, né, passado o álcool, e realmente permanecia de um paciente para o outro. Nem todo paciente que deitasse nesse ambiente ou permanecesse nesse ambiente, obrigatoriamente pegaria o enterococo. Mas aqueles que têm um pouco mais de susceptibilidade poderiam sim adquirir esse micro-organismo. Então, o ambiente ele tem que ser higienizado, mas ele tem que ser desinfetado com produtos adequadamente testados e aprovados pela Anvisa. Aqui é só para lembrar do celular, a higienização do celular, o ideal é que seja feita na chegada e na saída da instituição. E toda vez que você entrar em contato com o seu celular, higienizar a sua mão e nos 5 momentos para a proteção do paciente. Higienizar no momento que você tocar o seu celular para proteger você mesmo quando sair daqui ou seus familiares que eventualmente toquem no seu celular. Falando um pouco sobre o uso dos EPIs. O uso do óculos de proteção, ele é indicado para situações onde tem risco de respingar sangue ou secreções na mucosa ocular. Então, o óculos de proteção, de proteção mesmo, ele tem na lateral uma abinha que protege realmente a entrada de secreções para a mucosa ocular. É diferente de um óculos de grau, que ele não tem essa entrada. E a gente tem alguns acidentes com material biológico que mostram, onde, inclusive aqui dentro da instituição, onde a pessoa estava com óculos de grau, um óculos convencional, e o sangue ele veio pela lateral, acabou tendo um acidente com risco biológico. Então, o óculos de grau pode ser usado e ter um óculos de sobreposição. Quando você usa óculos de grau, tem que ser o óculos específico, óculos de sobreposição. Mas tem vários tipos e, inclusive, na instituição, tem mais que um tipo específico para que as pessoas possam usar. Quem usa óculos e quem não usa óculos. Use o óculos adequado e sempre use o óculos quando tiver algum risco
de respingar sangue ou secreções. A gente tem também a máscara com viseira, que praticamente não está sendo mais usada, está sendo bastante usada, então, o face shield, né, o protetor facial, e que vai ser uma das nossas heranças da pandemia. Aventais. São vários tipos de aventais que tem aqui no hospital. Então, nós temos o avental descartável, avental de procedimentos, avental para precauções e isolamentos, e avental plástico, avental para quimioterapia. Então, tem vários tipos. Lembrando que avental para precauções e isolamentos, quando o paciente tem algum portador, já tem alguma bactéria multiresistente identificada, geralmente a gente tem usado o avental de cor laranja, justamente para chamar a atenção tanto do paciente quanto dos colegas, e as pessoas não ficam circulando no hospital com esse avental. O que não é incomum, a gente vê as pessoas usando o avental de procedimentos branco para circular no hospital, que não é indicado também. O avental sempre tem que ser usado com a abertura para trás, para justamente proteger a parte da frente, o peito, o tórax do servidor, né? O avental utilizado para precauções e isolamentos é o avental de tecido. Nós usamos avental de tecido, mas quando houver algum procedimento que possa gerar uma quantidade maior de líquidos, aí a gente usa o avental descartável, ou o semipermeável, ou mesmo o avental plástico. O avental plástico ele tem sido mais usado para higiene, limpeza de material, para alguns procedimentos cirúrgicos por baixo do avental, o avental estéreo. Então, avental para precauções e isolamentos, avental laranja. Avental de procedimentos, o avental branco, ou verde, ou azul, dependendo da licitação que é feita para adquirir para o hospital. E o avental descartável, quando houver necessidade para quimioterapia, para administrar quimioterapia, e o avental plástico, quando houver uma quantidade muito grande de risco de molhar a pessoa. Tá? Se houver necessidade, usa o avental de plástico e o avental de tecido por cima. Lembrando que, para atendimento a pacientes com suspeita ou confirmação de COVID, o indicado é o avental descartável impermeável. Máscaras. Existem vários tipos de máscaras, né? A máscara cirúrgica, que tem pelo menos 3 camadas, sendo a camada do meio, a camada filtrante, uma camada um pouco mais condensada, né? Nós temos a máscara com filtro, que é PFF2. PFF2 significa peça facial filtrante do tipo 2, que é o que a gente utiliza no Brasil, bastante aqui, tanto a PFF2 como o N95, que são similares, né? Elas filtram cerca de 95% das partículas vivas ou não, né? A máscara com filtro PFF2 ou PFF2 ou N95, ela não funciona exatamente por ter uma fibra menor e que não permitiria a entrada do micro-organismo, do vírus ou da partícula. Ela filtra porque ela tem um tratamento eletrostático, e nesse tratamento eletrostático, as partículas elas ficam aderidas às fibras, justamente por conta desse tratamento. Agora, se você usa, por exemplo, uma base, algo oleoso, você pode interferir no tratamento na questão iônica mesmo, e na adesão dessas partículas na própria fibra interna da máscara PFF2. Então, não se lava, não se limpa máscara PFF2 ou N95. A gente despreza quando houver necessidade, né? E ela pode ser usada por um tempo, né? Até que
que não esteja em condições de uso, geralmente aqui a gente troca a cada 15 dias, pelo menos, mas se você colocar e ela não estiver mais, sujar por dentro ou por fora, batom é considerado sujidade, tá? Por dentro ou por fora, se respingar algum sangue ou secreção mesmo do paciente, ou se ela umedecer, se ela ficar úmida muito rápido, independente, ou se os tirantes elásticos dela não estiverem funcionando adequadamente, a gente tem que trocar independente do tempo do uso. O ideal para a máscara PFF2 ou N95 é guardá-la sem tocar na parte interna, é guardar num ambiente onde protegida por algo que seja um papel ou que seja um filtro, um papel toalha mesmo. Depois você pode até colocar num plástico, mas que tenha algo filtrante ali em volta. Porque quando a gente tira, ela tá pode ter um pouquinho de umidade pela própria respiração, ventilação da pessoa, e aí você guarda ela com algo absorvente. E depois pode até colocar num plástico, se for a sua opção. É interessante que na máscara com filtro PFF2 você faça o teste de vedação. O teste de vedação ele é mostrado num dos vídeos que a gente coloca aqui como material complementar. Mas lembrando que toda vez que você colocar uma máscara PFF2 ou N95, o teste de vedação ele precisa ser feito. Coloca, segura ou sem apertar, inspira e expira profundamente e o ar ele tem que sair pela máscara e não pelas laterais. Se por um acaso ele sai pelas laterais, ele tem um risco sim de estar entrando alguma partícula por ali. Tá? A máscara cirúrgica é trocada a cada turno de 6 horas no máximo. Existem algumas máscaras PFF2 ou N95 que tem uma válvula expiratória. Essa válvula expiratória, ela não protege as pessoas que estão em volta, nunca pode ser usada em campo operatório e não é indicada para proteção ambiental no caso do COVID. Tá? A gente chama também, tem vários tipos de máscara com válvula expiratória, e uma delas é a máscara de vapores, que ela também protege que tem carvão ativado, também contra vapores externos, é bastante utilizada para quimioterapia e para manipular o material contaminado. Lembrando que máscara com válvula tem indicações específicas e, né, no caso, para o COVID, tem que ser usada ou com uma outra máscara por cima, nunca por baixo, porque senão ela não vai proteger, tá? Ou a válvula tem que ser tapada, tá? Então, são alguns tipos de máscaras que nós temos aqui. Aí, aqui eu tenho a comparação da porosidade de máscaras com fotografia ao lado de microscópio eletrônico, onde a máscara de tecido, né, pano, lenço, né, de bebê, ela tem esse tipo de fibra, né? A máscara cirúrgica tem uma proteção tripla e as fibras elas são mais densas. A máscara N95, as fibras elas são densas também, não é uma diferença tão significativa, mas o que funciona mesmo aqui é o tratamento eletrostático. Tem uma diferença bastante grande em termos de proteção, então a proteção contra o vírus, no caso do coronavírus. Quando é uma máscara de tecido, né, ela é uma proteção muito baixa, ela vai aumentando a partir do momento em que a gente tem uma gramatura melhor, né? Então, as máscaras
cirúrgicas e as máscaras N95 ou PFF2 oferecem, sim, a melhor proteção. E é por isso que, mesmo em ambientes administrativos, a indicação é o uso de máscara cirúrgica, pelo menos, máscara N95, em situações especiais que a gente vai colocar adiante. Lembrando que o vírus, pelo tamanho dele, né, ele passaria pelas máscaras, né? Ele não vai passar por máscaras N95, mas ele precisa ter alguma partícula que carregue ele. Por isso que o vírus, por exemplo, do COVID, ele precisa ter algum procedimento gerador de aerossol, aí com o aerossol ele vai permanecer no ambiente, né? Bom, voltando aqui para a questão das luvas. A luva, a indicação dela é para realizar procedimentos para proteção do profissional e procedimentos cirúrgicos para proteção também do paciente, né? A luva, a gente na instituição está usando sem talco para facilitar a higienização das mãos com a solução alcoólica, que a solução alcoólica você pode higienizar com o álcool se a mão não estiver visivelmente suja. Então, com talco, eu tenho que lavar as mãos com água e sabão. Se ela tem sem talco, eu posso higienizar as mãos com a solução alcoólica. Então, tem vários tipos de luva, tem luva com talco, luva sem talco, luvas cirúrgicas, luvas estéreis para procedimentos, luvas com látex e sem. Então, o importante é que a gente tenha a luva no tamanho adequado, e nem grande nem pequena, para não ter o risco para o profissional também. Mãos enluvadas não devem ser higienizadas. Tá? Então, a gente tira as luvas, higieniza as mãos e calça um novo par de luvas. Tá? O uso da luva não substitui a higienização das mãos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as precauções. A precaução básica é a precaução padrão. Se a gente fizer a precaução padrão para todos os pacientes que a gente atende, não há risco de eu me contaminar, ou o risco ele diminui muito, para eu me contaminar ou contaminar outros pacientes que eu venha a atender, né? Então, se eu higienizo adequadamente as minhas mãos nos 5 momentos que já foram amplamente discutidos no módulo anterior, e se eu uso quando houver algum risco de respingar sangue ou secreções, se eu uso o óculos de proteção, a máscara, a luva e o avental, quando eu vou fazer algum procedimento que possa respingar alguma coisa em mim, higienizando a mão e fazendo esse cuidado, eu estou me protegendo, estou protegendo minha família e também estou protegendo os outros pacientes que eu venha cuidar. Existe a precaução de contato em quarto individual ou coorte. Antigamente era chamada de isolamento, mas é um tipo de precaução de contato onde o paciente precisa ficar ou sozinho no quarto ou com outro paciente no mesmo quarto que tem uma situação semelhante. Então, pacientes portadores de bactérias multiresistentes com secreção incontida, pacientes que tenham carbapenemase positiva, então, paciente com KPC, paciente com NDM, paciente com VIN, então, todas essas dali, a gente precisa manter esses pacientes em quarto individual ou coorte. Pacientes que sejam portadores de Clostridioides difficile e que estejam com diarreia, só durante o período da diarreia, ele tem que ser mantido em quarto individual. Tem outras situações também, que tem uma lista de 500 situações que estão previstas pela Anvisa. Mas essas, em termos de bactérias multiresistentes, são as que a gente mantém em quarto individual ou coorte. Tá? O que se faz nessas situações? A gente higieniza as mãos nos 5 momentos,
O quarto, ele é privativo e em contato com o paciente ou com áreas próximas ao paciente, a gente sempre vai usar luva e o avental. Quando ele tiver essas situações, a gente vai fazer esse cuidado. Tá? Para aquele paciente, se ele estiver fazendo corte com outro paciente, eu uso uma luva, um avental. Para um paciente, tiro e uso para outro paciente um outro conjunto. E quando necessário, quer dizer, eu vou fazer algum procedimento que gere risco de respingar sangue ou secreções, eu vou usar o óculos e a máscara, que é o quê? Que faltou para completar a precaução padrão. Então, lembrando que a padrão é básica. Então, para precaução de contato, nessas situações, além da precaução padrão, quando tiver necessidade, eu sempre vou usar uma precaução de contato para esses pacientes. Tá? E aqui nós temos a precaução de contato básica, que é para pacientes que tenham enterococo resistente à vancomicina, Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, Acinetobacter ou pseudomonas resistentes a carbapenêmicos, Klebsielas resistentes a carbapenêmicos sem carbapenemase, Enterobacter, E. coli, outras enterobacterales resistentes a carbapenêmicos, a gente mantém a precaução de contato. Poxa, mas qual é a diferença da precaução de contato, onde eu posso colocar, eventualmente, um paciente com portador dessas bactérias, que a gente acabou de colocar aqui embaixo, sozinho ou em quarto coletivo, né? A diferença é que eu vou sempre higienizar as mãos, sempre que entrar em contato com o paciente, com o ambiente próximo do paciente, usar a luva e o avental, e quando houver necessidade, o restante da padrão. Mas o que mudou em relação a outra precaução? É que aqui eu tenho a necessidade de um quarto privativo, um quarto individual. Então, o cuidado é o mesmo, sempre vou usar luva, sempre vou usar o avental, quando o paciente estiver multiresistente. Vai ter quarto coletivo ou quarto individual, preferencialmente a gente sempre coloca no quarto mais individual, mas nem sempre é possível. Então, a gente acaba mantendo a possibilidade para algumas situações de quarto coletivo, mas os profissionais de saúde precisam manter os cuidados. Aí, uma das perguntas básicas. Poxa, mas o paciente tem uma multiresistente e ele vai no banheiro, né? E o banheiro ele é coletivo, está compartilhando o quarto com pessoas que não têm essa multiresistente ou que não têm nenhuma multiresistente. Aquela situação não pode gerar um risco para os outros pacientes? Pode, se houver sujidades e o paciente sentar, por exemplo, nas sujidades do outro e tiver alguma lesão na perna, por exemplo, aí poderia sim. Mas em situações básicas, situações comuns, não tem esse risco maior. Por quê? Porque eles não vão... esse risco de contágio, qual é? De paciente para paciente, seria tocar em secreções, especialmente fezes, né, ou secreções intestinais, e tocar na boca, né? Então, teria que ter realmente essa situação para que houvesse uma contaminação cruzada entre os pacientes. Ou, sei lá, saliva, ou alguma coisa que tivesse um contato maior, porque lembra da cadeia epidemiológica, onde eu preciso, além de ter uma via de, né, eu tenho que ter um paciente doente, tem que ter uma situação, né, um vírus, bactéria, né, um agente patogênico. Eu tenho que ter uma via de transmissão e eu tenho que ter um paciente suscetível com uma porta aberta. Aí sim, existe o risco de transmissão. Mas, para os profissionais de saúde, é importante lembrar que se ele mantiver os cuidados para o paciente que tem multiresistente em relação aos outros, eu não vou estar levando para a corrente sanguínea do outro, eu não vou estar levando
para o sítio cirúrgico do outro paciente, ou infecção, ou causando uma infecção urinária por conta daquilo. Então, o mais importante é que o profissional de saúde, entre os pacientes, mantenha, sim, os cuidados de precaução. Aqui na instituição, nós instituímos a precaução preventiva. Poxa, o paciente não é colonizado, ele não tem uma bactéria multiresistente identificada, mas ele tem um risco de estar com essa bactéria e não ter sido identificada ainda. Então, por exemplo, pacientes que vieram de outras instituições ou casas de longa permanência, né, contactantes de pacientes identificados com bactérias multiresistentes que não estavam em precaução. Então, eu tenho um paciente que coletou uma urina e deu um KPC, está no quarto de 4 leitos. Os outros 3, aquele vai ser isolado, então vai ser retirado, vai ser colocado em quarto, em precaução com quarto individual. E aqueles 3 pacientes que estavam com ele, a gente vai manter precaução de contato. Naqueles pacientes, vai coletar um exame de uma cultura de vigilância para saber se, eventualmente, houve uma contaminação cruzada, porque não estava sendo previsto ou não estava sendo utilizado precaução de contato entre esses pacientes. Se houve uma precaução de padrão adequada entre os profissionais de saúde e que não teve uma contaminação cruzada entre os pacientes, não tem risco de transmissão. Mas, de qualquer forma, existem algumas pessoas, uma quebra de barreira já é o suficiente para que haja realmente uma contaminação. Então, qual é a diferença aqui? O que eu faço nessa precaução preventiva? Toda a precaução de contato. Eventualmente, dividindo o quarto com outra pessoa que não tenha nada, porque a princípio ele não tem nada também. Mas a gente está fazendo preventivamente toda a precaução, usando uma luva, usando um avental, toda vez que entrar em contato com o paciente ou com o ambiente próximo do paciente, e vou higienizar as mãos nos 5 momentos. Sempre. Precaução preventiva é exatamente os mesmos cuidados da precaução de contato. Mas, na precaução preventiva, eu não tenho identificado alguma bactéria multiresistente. Ainda lembrando que, mesmo em qualquer tipo de precaução, quando houver algum procedimento que gere risco de respingar sangue ou secreções, eu vou usar o restante da precaução padrão. Então, eu vou usar um óculos e vou usar a máscara de proteção. E existe também a transmissão aérea. A transmissão aérea, ela pode ser por gotículas ou por aerossóis. As gotículas são partículas grandes, geralmente acima de 5 micra, não vai atravessar longas distâncias, por isso o limite que a gente fala distanciamento, ele já protege, e ela não vai se manter suspensas no ar. As partículas elas não ficam suspensas no ar. Já quando a transmissão é por aerossóis, por exemplo, a tuberculose, aí nós temos uma partícula pequena, que geralmente as partículas são abaixo de 5 micra, ou de 3 micra, disseminam-se por vários metros, podendo chegar até outros quartos por corrente de ar, por isso é indicado sempre manter a porta fechada. Elas podem se manter suspensas no ar por algumas horas. Na tuberculose, até 2 horas. No COVID, quando é feito algum procedimento gerador de aerossol, tem uma literatura que coloca que é até 3 horas. Então, para as precauções específicas, para gotículas e aerossóis, a gente precisa saber, então, que tipo de micro-organismo que ele tem e que tipo de precaução que é, se é para gotícula ou aerossol. Então, meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, a máscara cirúrgica é o suficiente, tá? Então, nós temos que higienizar as mãos nos 5 momentos, o quarto é privativo, o uso pelo profissional de saúde é da máscara cirúrgica. E quando houver necessidade, quando tiver algum risco de respingar sangue ou secreção, o restante da
Precaução padrão, o uso do óculos, da luva, do avental de proteção para o profissional de saúde. Quando o paciente que tem uma dessas situações aqui embaixo, por sair do quarto, fazer um exame, fazer um procedimento fora do quarto, ele tem que usar uma máscara cirúrgica. Por quê? Porque se ele tosse, se ele espirra, vai ser dentro da máscara e não vai gerar nenhuma gotícula que possa desproteger alguém no ambiente. E a precaução por aerossóis, a diferença é o uso é o tipo de máscara, é o uso da máscara N95 ou PFF2. Então, pacientes com suspeita ou com confirmação de tuberculose pulmonar ou laríngea ou sarampo. Tá? Em termos de proteção, não existe suspeita fraca. É suspeita, a gente tem que manter a precaução máxima. Tá? Então, se o paciente tem essas suspeitas aqui, a gente higieniza as mãos nos 5 momentos. O quarto, ele é privativo e o uso pelo profissional de saúde é da máscara N95 ou PFF2. Quando houver necessidade, quando ele for fazer algum procedimento que possa gerar risco de respingar sangue ou secreções, o restante da padrão. Faltou aqui, então, o óculos, a luva e o avental. E quando o paciente for sair do quarto, o paciente usa a máscara cirúrgica. Poxa, a máscara cirúrgica é a máscara cirúrgica. O paciente nunca usa a máscara N95 em situações básicas, tá? Ele tem que usar a máscara cirúrgica. A máscara N95, ela não é confortável para se manter por muito tempo. E se ele já tem uma situação onde tem falta de ar, ele vai tirar a máscara. Se for colocado uma máscara N95, ele vai tirar para respirar a hora que você virar as costas e vai desproteger o ambiente e, eventualmente, algum outro paciente possa ficar desprotegido também e ter risco para o outro paciente, porque o profissional já vai estar com a máscara. Então, é importante lembrar que, precaução para aerossóis, o paciente usa a máscara cirúrgica quando o paciente for sair do quarto. E existem algumas precauções de contato e de aerossóis, ou precaução dupla, precaução para gotículas e contato. Então, existem algumas situações que estão previstas também dentro do plano de contenção de bactérias multiresistentes, que vocês também vão receber como material suplementar. Então, quando tem precaução de contato mais aerossóis, precaução para pacientes que tem varicela ou zoster disseminado, não é só aerossol, mas tem que ser contato também. Pacientes com suspeita ou confirmação de tuberculose pulmonar ou laríngea ou sarampo, mas que também tem uma bactéria multiresistente, né? Então, ele tem uma bactéria multiresistente, mas ele está com uma suspeita de alguma doença transmitida por aerossóis. Então, a gente vai fazer todos os procedimentos que sempre vai usar os procedimentos para precaução de contato e para precaução por aerossóis, que são higienização das mãos nos 5 momentos, o quarto privativo, o uso pelo profissional de saúde da máscara N95 ou PFF2 e em contato com o paciente ou áreas próximas do paciente, eu vou usar o avental e a luva. E aí, o que faltou para padrão? A gente já está usando basicamente tudo. O que faltou para padrão é o uso do óculos de proteção. Quando o paciente for sair do quarto, o paciente vai usar máscara cirúrgica. Tá? E aí nós temos as precauções específicas, que é para o caso do COVID. Vocês receberam os vídeos, né? São 4 vídeos de colocação e retirada da paramentação no caso do COVID, que é um pouco diferente, tá? Porque nós temos inserido alguns itens que nós não temos nos outros, como o face shield e a touca, que a gente não tem nos outros. Então, nós temos precaução por aerossóis e precaução por gotículas. Tá? Vamos começar pelas gotículas.
pacientes que têm suspeita ou confirmação de COVID-19, tá? Usar a higienização das mãos nos 5 momentos, tá? Lembrando que se você está dentro do quarto e você precisa fazer a alteração então, está fazendo um procedimento, precisa fazer outro procedimento no mesmo paciente, tira a luva, higieniza a mão, coloca outra luva e presta cuidado. Então, mesmo em caso de COVID, a gente tem que higienizar nos 5 momentos, tá? Mesmo fazendo procedimento dentro do quarto, teria que trocar de luva e higienizar as mãos entre uma luva e outra. Então, a higienização das mãos, o quarto, ele é privativo ou corte em algumas situações, tá? Máscara cirúrgica para o profissional, que a gente seria o básico, tá? O uso da touca e do face shield, ou protetor facial, o uso de um óculos de proteção por baixo do face shield, o avental ele é impermeável, já específico para isso, e o uso de luvas adequadamente colocadas. A máscara para o paciente é a máscara cirúrgica quando ele for sair do quarto, ou quando ele for chegar algum profissional próximo para fazer algum procedimento nele, mesmo dentro do quarto. Então, pacientes que têm esses diagnósticos, o que a Anvisa nos coloca que seria seguro, durante o período de transmissibilidade, usar a máscara cirúrgica. Mas nós estamos recomendando para situações onde tenha procedimento gerador de aerossol independente da área, independente do diagnóstico do paciente. Quando tiver procedimento gerador de aerossol, o profissional usar máscara N95 ou PFF2. Mas quando tem procedimento gerador de aerossol, então, uma intubação endotraqueal, uma aspiração, uma ressuscitação cardiopulmonar, coleta de secreção nasotraqueal, broncoscopia, procedimentos odontológicos, a indicação é ao uso da máscara N95 ou precaução por aerossóis mais contato. Então, a higienização das mãos nos 5 momentos, o quarto ele é privativo ou corte em situações onde tem mais que um paciente com COVID. Pelo profissional de saúde, o uso da N95 ou PFF2, face shield ou protetor facial e uso da touca, e o óculos, avental impermeável e o uso de luvas. Então, seria sempre que eu for tocar no paciente com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19. Tá? E quando o paciente for sair do quarto, máscara cirúrgica para o paciente. Então, lembrando que todo paciente que tiver diagnóstico suspeito ou confirmado, o indicado é precaução máxima. Tá? Em pediatria também tem sido indicado quando a precaução por aerossóis, quando o paciente estiver fazendo alto fluxo acima de 15 litros. Também tem sido indicado a precaução por aerossóis. Então, só lembrando que em todas as situações que possam gerar aerossóis, em qualquer unidade, a indicação é o uso para o profissional de saúde de N95. Precaução máxima sempre que possível. Bom, voltando para as multiresistentes. Então, nós temos uma rotina de coleta desses swabs de vigilância, que a gente faz aqui como swab de vigilância, swab retal, né? Então, na UTI é feito para bacilo gram-negativo, admissional e toda segunda-feira. Na hematologia é semanal. Os residentes em instituição de longa permanência, né, ou que vem ou vindo de outra instituição, é na admissão. E quando identificar paciente portador de bactérias multiresistentes, a gente também faz
a coleta dos contactantes. Lembrar que, se o paciente já tem APC ou MDM, a gente já tem isso confirmado, não se coleta mais semanal, por exemplo, na UTI ou na hematologia. Então, já está identificado o KPC, já está identificado o NDM, aí não se faz mais swab de vigilância para esses pacientes que a precaução é máxima. Na coleta de swab, o indicado é umidificar, coletar o encaminhamento imediato sempre que possível. Aqui a gente coloca esse slide para lembrar que quando a gente está procurando enterobactéria, bactéria de intestino. Então, quando o paciente tem uma colostomia ou uma ileostomia, não adianta coletar do reto, tem que ser da colostomia ou da ileostomia. Então, nesses casos, a coleta, você vai coletar, vai umidificar, coletar e encaminhar imediatamente, mas do local, não é o swab retal, é swab da colostomia ou da ileostomia. O que eu preciso é de bactéria de intestino. O ideal é que o swab venha com presença de fezes para uma melhor amostra, né? A amostra fica mais adequada. Bom, o paciente veio, a gente fez todos os cuidados, fez todas as precauções, eventualmente o paciente, né? Geralmente o paciente vai de alta e reinterna. Tem muitas reinternações de pacientes portadores de bactérias multiresistentes. Então, quando ele é portador de multiresistente, é colonizado por multiresistente, ele deve permanecer em quarto em precaução de contato ou precaução de contato em quarto individual, conforme o que já era recomendado, dependendo do tipo de situação do paciente. Então, reinternou, a gente verifica alguns critérios. Ele tem ferida aberta? Ele tem secreção incontida? Ele usou o antimicrobiano nos últimos 3 meses? Ele faz hemodiálise? É imunodeprimido? Se houver situações, alguma dessas situações, mantenha precaução indicada, independente de cultura até a alta hospitalar. Tá? Caso ele não tenha uma dessas situações, não teve internado, não tem secreção, etc., aí a gente tem que ver se esse paciente está em uso de, se vai ser indicado o uso de antimicrobiano durante a internação. Pelo menos nas primeiras horas, se houver essa indicação. Aí a gente mantém a precaução de contato até o final do tratamento. Então, chegou, fez um antimicrobiano, terminou o tratamento. Depois de 48 horas da última dose do antimicrobiano, a gente coleta o swab de vigilância, né? O swab nasal para quando é MRSA e retal quando é para gram negativo, né? Aí a gente coleta depois de 48 horas da última dose para verificar se ele está ou não ainda colonizado. Se ele for negativo, coletar depois de 48 horas mais uma amostra, e se ainda tiver negativo, mais uma terceira amostra é coletada depois de 48 horas. Então, primeira amostra, 48 horas, terminou o antibiótico, 48 horas coleta uma amostra, 48 horas coleta a segunda amostra, 48 horas coleta a terceira amostra. Se tudo vier negativo, a gente tira, inclusive, qualquer tipo de alerta para esse paciente de multiresistente. Então, isso significa que ele está descolonizado. Tá? Caso não tenha indicação de antimicrobiano, mantenha precaução indicada, né? E mantenha o paciente em precaução e fazer o swab de vigilância. Caso esse paciente tenha resultado negativo, o paciente pode sair da precaução. Reinternações antes de 1 ano, a gente verifica mantém a precaução, observa os critérios que já foram colocados. Se tiver critérios, mantém a precaução. Se não tiver, verifica o uso de antimicrobianos. Então, verificou o uso de antimicrobianos, vai permanecer com o uso de antimicrobianos, mantém precaução até o final do tratamento. Terminou o tratamento, 3 swabs até retirar da precaução, se forem todos negativos. Se algum deles for positivo, mantém precaução até a alta.
Se ele não for usar antimicrobiano, mantém precaução de contato, coleta um swab e, conforme o resultado desse swab, a gente faz um segundo, um terceiro, e aí sim, tira da precaução. Isso até 1 ano. Depois de 1 ano, um swab só de vigilância já é indicativo de manter ou retirar quando ele for negativo da precaução de contato. Isso tudo está dentro dos critérios colocados no Plano de Contenção de Bactérias Multiresistentes 2021-2022. Nós tínhamos um alerta no sistema antigo do hospital, mas com a abertura com o uso do AGHU, estamos ainda nos adaptando a essas mudanças. O alerta ele não vai permanecer de uma internação para outra, estamos ainda vendo como fazer para manter alguma indicação dentro do censo mesmo, de que o paciente era colonizado previamente, mas, por enquanto, na internação, quando a gente clica em censo diário dos pacientes, vai aparecer o nome do paciente, aqui o que está em branco é o nome dos pacientes, e ao lado tem o número do prontuário. Sempre que tiver em amarelo, tem alguma observação, que pode ser feita, essa observação pode ser feita por diversas pessoas, né? Inclusive, o NIR tem usado bastante, a gente também. Nós temos colocado, quando o paciente, o tipo de indicação de precaução. Então, se você passa o cursor por cima desse número de prontuário, onde tem a cor amarela, ele vai aparecer. Observação, CCH, KPC, precaução de contato em quarto individual ou corte. Então, ele vai aparecer ali no censo dos pacientes quando eles estiverem internados. Quando você imprime esse censo, né, mandando imprimir esse censo, ele vai aparecer na lateral. Tem algumas medidas gerais para cuidado e evitar a transmissão desses micro-organismos no ambiente hospitalar. Lembrando, naquele slide lá do hospital, onde tinha um colchão rasgado, lembrar que a gente usa colchão com capa de proteção ou íntegro, né? Para que ele seja realmente adequado para a higienização e desinfecção. Quando o paciente estiver intubado, né, manter sistema de aspiração fechado se ele tiver com multiresistente. Caso seja necessário aspirar com sistema aberto, fechar as cortinas, manter cortina fechada, porta fechada, sempre que possível. Roupas de áreas restritas devem ser utilizadas em áreas restritas. Manter cuidados com salas de repouso, de lanche e repouso dos profissionais de saúde. São os locais onde as pessoas relaxam e nem todo mundo higieniza adequadamente as mãos. Lembrar de retirar jaleco ou, pelo menos, a parte de cima da roupa privativa quando entrar no refeitório ou na lanchonete. Ao final de cada turno e entre os pacientes, realizar a dissepsia com desinfetante de superfície, que é indicado no hospital, no momento SURFIC, em equipamentos, né? A indicação é que use os equipamentos no caso, o esfigmo, por exemplo, do hospital, que ele é já adequado para higienizar com um SURFIC, né? Esse produto, ele também pode ser usado em telas, né? Que inclusive é o produto que a gente usa para a limpeza dos nossos celulares. Então, ele pode ser usado em tela nas telas do ventilador mecânico, do monitor cardíaco. Então, é indicado entre os pacientes e pelo menos uma vez a cada turno de trabalho. Não depositar pranchetas nas mesinhas de cabeceira. Por quê? Porque o ambiente do paciente está contaminado e a gente leva a prancheta para o posto de enfermagem e acaba tendo um risco, sim, de disseminação para os profissionais e para outros pacientes. Limpar as grades dos leitos no final do plantão. Então, terminou o plantão, limpa mesinhas de cabeceira, limpa a grade
do paciente, porque ali muita gente toca e tem um risco, sim, de ter uma contaminação naquele local. Evitar excesso de materiais ao lado do leito do paciente, como caixas de luva, catéteres de aspiração. Por quê? Porque o que a gente não usar daquele paciente, se ele vier a óbito, por exemplo, vai ser desprezado, né? Ou ele vai ser, teria que ser reprocessado no momento da saída desse paciente. Então, se você pega uma caixa de luva, coloca do lado do paciente, o paciente for a óbito, aquela caixa toda vai para o lixo, porque ela não pode ser usada em outro paciente, pelo risco de estar contaminado. Então, o ideal é levar a quantidade que você vai usar para aquele plantão. Não utilizar celular no momento da assistência ao paciente. O celular ele é necessário, é importante, mas no momento em que você está prestando assistência ao paciente, ele não deve ser utilizado, né? Ou você tem que higienizar a mão, se você for tirar uma fotografia, tira, higieniza, pega o celular, tira, antes de tocar no paciente novamente, higieniza novamente a sua mão. Mas a indicação é não usar telefones celulares no momento da assistência. Acompanhantes de pacientes portadores de multiresistente almoçam no quarto. Lembrar de avisar quando for fazer exames externos. E aqui alguns cuidados para evitar a transmissão de SARS-CoV-2 entre as pessoas, entre os profissionais, né? Então, prever espaço físico de distanciamento, 1,5 m, 2 metros, entre os locais de descanso dos servidores. Trocar roupa de cama e higienizar os leitos para o uso. Parece básico, mas nem sempre é feito. A gente já teve surto de escabiose porque as pessoas usavam a mesma roupa de cama para descansar. Evitar conversas no local de repouso. Usar a escada sempre que possível. E para qualquer procedimento gerador de aerossóis, volto a lembrar que, independente do quadro do paciente, deve ser adotada a precaução máxima, precaução por aerossóis. O uso de máscara PFF2 ou N95. Lembrando que o ambiente é importante na prevenção e controle de infecções. Tá? Então, os hampers, eles não ficam dentro, não permanecem dentro do quarto. Você pode colocar no quarto para fazer o procedimento, mas tira do quarto logo depois. Então, faz o procedimento, joga ali e tira do quarto. E lembrar que tem outras pessoas que vão manipular aquilo. Então, um hamper cheio como esse, é muito difícil alguém manipular sem ter algum problema para isso, né? Vai ter que pegar aquele material, manipular, colocar num outro hamper, porque nem tem como fechar. E um armazenamento adequado do material também é importante, porque garantir a integridade da embalagem, não acumular materiais nas unidades, não se deve dobrar, amassar ou colocar elástico para segurar as embalagens. Às vezes está tudo organizado, aí você quer deixar ele reorganizado, coloca um elástico, aí ele quebra a integridade da embalagem. E aí tem risco, sim, de contaminar o interior dela e a gente colocar no paciente, eventualmente, algum dispositivo mais invasivo com alguma contaminação, com algum micro-organismo externo. O transporte de materiais, ele é feito de maneira adequada. Então, não se leva uma seringa na mão, né, para o laboratório, tem que usar uma bandeja ou uma caixinha. Então, quando for receber material, tem que ter um local para isso. As caixas de soro chegaram do almoxarifado, já tira o soro, coloca no local adequado, não se guarda as coisas em caixa de papelão. Tá? E é importante conferir a data de validade do uso. Lembrando no momento que você vai guarda na parte você vai puxar o que estava guardado para frente e o que acabou de chegar mais para trás, para que não fique circulando ou utilizando somente aquilo que veio por último, e aí você tem risco de ter materiais que possam passar do prazo de validade. Materiais, equipamentos, etc.
E aí nós temos nos vasos sanitários dos banheiros dos pacientes e alguns banheiros de profissionais, o uso, temos próximo do vaso sanitário um desinfetante, que é o Sofic, né? Que é onde a própria pessoa pode higienizar o vaso sanitário, ou desinfetar o vaso sanitário, antes e após o uso, para o seu próprio, sua própria proteção. Tá? A higienização e limpeza é responsável por isso, mas ele também é colocado para que o próprio paciente se sinta seguro no momento em que vai utilizar o vaso sanitário. Né? E para o profissional também. Em casa, o que tem sido recomendado é a gente ter uma área considerada limpa e uma área de transição. Então, logo perto próximo da porta de entrada, tem um lugar para colocar bolsa, sapatos, para os sapatos não circularem na área limpa da sua casa. Ter um local onde você tenha um álcool à disposição para higienizar as mãos e apoiar alguma coisa que você eventualmente precise. Tá? Então, essa área de transição é importante para a proteção da sua residência. Se você puder usar um sapato no hospital e deixar no hospital, ok, se não, tenha uma área de transição. Lembrando que os nossos pets, né, então o cachorrinho, o gato, acabam não respeitando esses limites, né? Então, é importante, sim, higienizar esse local sempre em casa, para a nossa proteção e da nossa família. Bom, tudo que a gente colocou foi para tentar evitar a transmissão cruzada de micro-organismos e, consequentemente, as infecções hospitalares. As infecções hospitalares matam, no Brasil, cerca de 100 mil pessoas por ano, né? Então, a maior parte das infecções hospitalares ou relacionadas à assistência à saúde, que é o termo utilizado atual, a maioria delas é prevenível, geralmente com higienização adequada das mãos. E a gente tem uma quantidade de bactérias multiresistentes que tem aumentado com o tempo, né? E a resistência dessas bactérias, ela está aumentando também, não só a quantidade de bactérias, mas também a resistência, o nível, o poder de resistência delas dentro do hospital. Elas, a gente não pode dizer, são super bactérias, como é colocado aqui, porque elas são lábeis fora do ambiente hospitalar. Mas no ambiente hospitalar se usa muito antimicrobiano. Então, aqui a gente tem um risco maior de eliminar as outras bactérias e essas bactérias que são mais resistentes, elas se sobressaírem. Então, essas bactérias mais resistentes, elas com o uso dos antimicrobianos para o COVID, também a gente percebeu um aumento muito significativo de bactérias multiresistentes, mas elas, se a gente não fizer nada para tentar brecar isso, para tentar colocar realmente uma barreira, isso tende a aumentar, né? E há uma previsão de que, em 2050, uma pessoa morra a cada 3 segundos, somente por infecção causada pela bactéria multiresistente. Uma pessoa morrer a cada 3 segundos pela multiresistente, além das outros tipos de óbito que nós temos aqui, por exemplo, sepse, a gente tem uma quantidade gigante de óbitos que daí é causado por outros tipos de bactérias. Então, somaria-se a tudo isso a resistência bacteriana, uma morte a cada 3 segundos. Então, nós temos que tentar brecar isso com a redução do uso dos antimicrobianos desnecessários e também com medidas de precaução, que foi tudo que a gente conversou até agora. Lembrando-se que a prevenção é a melhor forma de proteção. Se a gente previne, a gente está se protegendo, está protegendo nossa família, está protegendo aqueles que a gente está cuidando, né? E esse é o básico. Tá? Muito obrigada. Eu coloco uma disposição, aqui tem SCIH,
repser.gov.br. Mas a gente está à disposição por telefone, pessoalmente. Eu trabalho de manhã, a enfermeira Andréia trabalha à tarde. Nós temos dos staffs, temos médicos e enfermeiros das 7 até às 19 horas no setor, tá? Nós temos um setor grande, a gente já fica à disposição. Lembrando que, tirando aqui, lembrando que a gente, vocês precisam ler um material complementar, responder ao questionário, tá? E lendo o material complementar, respondendo ao questionário, assistindo os vídeos, a gente completa esse módulo. Tá? Precisa responder o questionário e encaminhar esse questionário para que a gente possa complementar essa frequência e que vocês possam receber o certificado. Me coloco à disposição e muito obrigada.